Você vai aprender física, eu garanto. Fala, fera. Quando a gente fala de plano inclinado sem atrito, a primeira coisa que a gente tem que identificar é qual é o ângulo de inclinação que a gente está considerando. A grande maioria dos problemas fala desse ângulo aqui, ó, que é o ângulo em relação à base. Mas cuidado, porque em alguns poucos problemas de vez em quando aparece esse ângulo aqui, ó. E aí eu falo já dele. Quando a gente fala de plano inclinado, a gente vai precisar, para facilitar os cálculos, entender como decompor a força de atração gravitacional que está atuando sobre esse corpo. E aí, se você não assistiu ainda a nossa aula sobre decomposição de vetores, eu acho que vale bastante a pena você dar uma olhada, tá? Se você conseguir aqui fazer, tranquilo, mas se tiver mais dificuldade para entender como decompõe, dá uma olhada ali no card que você já resolve. A minha proposta para esse vídeo de hoje é mostrar como você vai usar a decomposição sem demonstrar essa composição, sem demonstrar como é que eu chego nela. Mas se você precisar, deixa aí embaixo na descrição uma dúvida que eu explico e indico um vídeo onde eu faço essa demonstração, tá bom? Aqui é muito simples. Se o problema te dá o ângulo em relação a essa horizontal aqui da base, a força-peso, a força de atração gravitacional, ela ó, puxa o corpo no sentido do centro do planeta. Essa é a força-peso. E aí a gente vai decompor essa força numa linha que passa na perpendicular ao plano de apoio e numa linha que fica paralela ao plano de apoio. E aí você vai conseguir com alguma geometria, e não é aqui a minha proposta mostrar essa geometria para vocês, se você precisar bota aí nos comentários que eu mostro o vídeo onde tem isso, eu consigo provar que esse ângulo que está aqui, ó, tem a mesma medida que esse ângulo que está aqui, que eu vou pintar em azul. Isso significa que essa componente, que é a componente normal ao plano de apoio, ela está adjacente, ela está colada ao ângulo. E é por isso que quando a gente fala da decomposição da força-peso, essa componente, que a maioria dos problemas chama de PY, eu prefiro chamar de componente normal, para dar essa ideia aqui de normal ao plano. Essa componente eu vou usar cosseno, porque ela está colada ao ângulo, colada cosseno. Então eu tenho aqui que o módulo de PY é o módulo de P multiplicado pelo cosseno do ângulo da base, que a gente tem como mostrar que tem a mesma medida desse ângulo aqui. Ora, se a componente que está normal usa cosseno, a outra componente que é perpendicular a ela e que nesse caso fica paralela à base e que é batizado na maioria dos problemas como Px, essa componente vai usar seno. Então eu teria aqui módulo de Px é igual ao módulo de P vezes seno do ângulo da base. Importante que se a gente colocar aqui a outra força que aparece, que é a força de contato com a superfície, a força de compressão, a gente teria aqui a força normal. Se o corpo estiver apenas sob a ação dessas três forças, ele vai escorregar sobre o plano. A normal e o PY, nesse caso, se equilibrariam e a única força que resultaria era a componente Px. Então, se o módulo da normal equilibra com Py, ou seja, tem mesmo valor, então a gente vai ter que o módulo da força resultante
é igual ao módulo de Px. E aí isso aqui vai fazer com que massa vezes módulo da aceleração seja igual a módulo de Px, que é peso, que é m vezes módulo da aceleração da gravidade, vezes seno do ângulo, de onde eu vou tirar que o módulo da aceleração é igual ao módulo da aceleração da gravidade vezes o seno do ângulo. Lembrando que no primeiro quadrante, entre 0 e 90 graus, quanto maior é o ângulo, maior é o seno do ângulo. Logo, quanto maior for essa inclinação, quanto mais eu subir aqui o plano, mais a aceleração o móvel vai ter. Então, o módulo da aceleração vai crescer com o seno do ângulo. O módulo da aceleração é diretamente proporcional ao seno do ângulo. E o seno do ângulo cresce com o ângulo. Muita atenção e cuidado, porque para qualquer problema que você tiver que usar as forças componentes, você tem aqui que a componente perpendicular ao plano, que é PY, é peso cosseno, a paralela ao plano é peso seno. Se só essas forças estiverem atuando, normal se equilibra com PY e a aceleração do corpo é G seno de θ. Se outras forças aparecerem, aí você vai ter que utilizar aquela resolução de sistemas de blocos que a gente vai fazer aqui também, tá bom? Cuidado! Cuidado, porque se ele der esse ângulo que está aqui, que eu vou chamar de gama, mas poderia ser alfa, beta ou qualquer outra coisa, alfa, beta, gama, o ângulo que você tem aqui em cima, que é o ângulo do topo, ele é complementar do ângulo da base, a soma do triângulo, a soma dos ângulos no triângulo dá 180, tirando 90, a soma desses dois aqui dá 90. E quando eu tenho ângulos complementares, o seno de um corresponde ao cosseno do outro. Então, muita atenção agora. A gente sabe que PY é P vezes cosseno do ângulo da base. Mas se o que você tem não é o ângulo da base, é o ângulo do topo, ao invés de cosseno, você usa seno, porque os ângulos são complementares. A gente tem que Px é igual a peso vezes seno do ângulo da base. Mas se você não tem o ângulo da base, que você tem o ângulo do topo, você vai usar peso vezes cosseno, porque os ângulos são complementares. Atenção e cuidado com isso. E aí, fera, já merece seu like? Então cai matando aí nesse like e já sabe, se tiver dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. Sobre um plano inclinado, é colocada uma caixa em repouso e fixada a um cabo inextensível de massa desprezível. Não existe atrito entre a caixa e o plano inclinado. Qual será a aceleração da caixa ao se cortar o cabo? Fera, essa questão é bem tranquila, porque na hora que a corda é cortada, atuam sobre o corpo exclusivamente a força de ação gravitacional e a força de compressão normal. Lembrando que a força de atração gravitacional ou força-peso, no plano inclinado, justifica a gente fazer a decomposição. E aí a gente teria aqui Px paralela ao plano e teria aqui Py perpendicular ao plano. Também perpendicular ao plano, para fora dele, a normal, já que o plano sempre empurra na compressão. Normal e Py estão se equilibrando, porque o corpo nem sobe se afastando do plano, nem desce entrando no plano, ele escorrega ao longo do plano. Isso quer dizer que normal e Py têm mesmo módulo e por conta disso vão se equilibrar, já que elas têm sentidos contrários. Sobrando então apenas a força Px. E aí a nossa força resultante, que é massa vezes aceleração, fica igual a Px. Massa vezes aceleração fica igual a Px, que é
peso, mg, vezes seno do ângulo da base, que é 30 graus. Perceba que o m aparece multiplicando aqui nos dois termos, eu posso simplificar. Então, a minha aceleração vai ser igual à aceleração da gravidade multiplicado pelo seno de 30. Seno de 30 que a gente sabe que é 0,5. Então, a aceleração vai ser igual a metade de g, ou a mesma coisa que g sobre 2. A alternativa que diz isso para a gente é a alternativa da letra A. A de aprovação, fera. Aprovação que é o seu destino. Vamos juntos. A figura mostra um bloco de massa m sobre um plano inclinado em repouso, ângulo θ, sem atrito, e uma força horizontal F aplicada sobre esse bloco. Assinale a alternativa que contém o módulo da força F necessária para evitar o deslizamento do bloco. Fera, questão tranquila, se você perceber que aqui, ó, paralela à base, eu posso colocar a força, e aí eu também posso colocar paralela ao apoio aqui, ó, uma linha de suporte, e eu teria esse ângulo e esse ângulo sendo alternos internos. Tá? Se a gente considerar aqui que essa linha e essa são duas retas paralelas, cortadas aqui por uma transversal, eu teria o ângulo de mesmo módulo, então aqui seria θ. Se eu teria esse ângulo θ, eu teria para segurar esse corpo as seguintes forças atribuídas, olha só. O corpo está em equilíbrio, então a resultante é 0. E aí eu posso, perpendicular empurrando o corpo aqui para cima, eu tenho a força normal. Decompondo a força peso, eu tenho aqui no sentido contrário da força normal, a força PY. Aqui paralelo e apontando para a base, eu teria PX. E agora é onde vem a novidade, presta atenção. Essa força F, eu posso ter uma componente aqui colada ao ângulo, então teria aqui uma força F, que seria F, que eu vou chamar de X também. E fora isso, eu tenho que decompor perpendicularmente, então ela está empurrando ao mesmo tempo assim, ó. Então eu teria uma força empurrando para cá, que seria uma FY. Para estar em equilíbrio, no eixo Y tudo se equilibra. Então eu tenho PY mais FY igual a normal. E no eixo X também se equilibra. Fx se equilibra com Px. Para encontrar a intensidade de F, eu posso usar apenas essa expressão, já que eu não sei quanto vale a normal. O único cuidado é que o nosso F, aqui está o ângulo θ, tem Fx na linha que está colada ao ângulo. Então, F de x é a força F, se é colado, eu uso cosseno do ângulo. Já o nosso Px, a gente sabe que é peso, m vezes g, que multiplica seno do ângulo da base. Ora, nossa força F, então, seria igual a m vezes g, que multiplica seno de θ, e o cosseno que está multiplicando passa dividindo. Seno dividido por cosseno a gente já sabe que é tangente. Então seria massa vezes aceleração da gravidade multiplicado pela tangente. E a alternativa que diz isso para a gente é a alternativa da letra B. B de boazinha, que a gente precisou entender essa decomposição Fx, Fy aqui. Lembrando que esses ângulos são iguais porque são alternos internos. O mostrador de uma balança, quando um objeto é colocado sobre ela, indica 100 newtons, como esquematizado em A. Se tal balança estiver desnivelada, como se observa em B, seu mostrador deverá indicar para esse mesmo objeto o valor de... Olha só, fera, a balança está apoiada num plano inclinado. E a gente sabe que quando está num plano inclinado, a gente pode decompor a força-peso
aqui na sua componente perpendicular ao plano, que é o PX, aqui na componente paralela, que é o PX, desculpa, aqui é o PY, que a gente normalmente chama, aqui é o PX, e como está apoiado, eu tenho aqui normal. Se só essas forças estiverem agindo sobre o corpo, PX, PY e normal vão se equilibrar e PX vai ser a resultante. O módulo da normal vai ser igual ao módulo de PY. Ora, mas quem é o PY? PY é a componente que a gente usa cosseno, então é o módulo de P vezes o cosseno do ângulo da base. Lembrando que é o módulo da normal que nos dá a sensação de peso, é o nosso peso aparente. Então a marcação na balança vai ser dada pelo valor da normal. Quando estava na horizontal, estava equilibrado com força 100, então 100 é o valor do peso. Para achar a normal no plano inclinado, eu preciso do cosseno. Mas olha, aqui é fácil, né? Lembrando que hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, é fácil de achar o valor da hipotenusa. Hipotenusa aqui ao quadrado vai ser igual a 30 ao quadrado, que é 900, mais 40 ao quadrado, que é 1.600, 900 mais 1.600 dá 2.500. Para achar a hipotenusa, eu vou extrair aqui a raiz quadrada, e aí eu acho que a hipotenusa é 50. Cosseno é o cateto adjacente, 40, dividido pela hipotenusa. Então, neste caso, o módulo da normal vai ser peso, que é 100, vezes o cosseno, que é o cateto adjacente, 40, dividido pela hipotenusa, que é 50. 100 vezes 40 dá 4.000, 4.000 dividido por 50 dá 80, 80 newtons vai ser o valor encontrado na balança. Então a marcação na balança é 80 e a alternativa que diz isso para a gente é da letra D de Detona Fera. Esse é seu ano.